Nós vamos fazer um debate aqui no estúdio. Primeiro, vamos conversar com o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que é o relator dessa proposta de mudança do cálculo na aposentadoria. Deputado, muito obrigada pela presença. E aqui comigo, ao lado, no estúdio, o economista Paulo Tafner. Paulo, muito obrigada pela sua participação também. Deputado, muito obrigada. Vamos tentar entender, então. Vamos começar aqui pelo estúdio com o Paulo. Paulo, é uma medida muito impopular. E a presidente, o que teria de opção se ela... Porque a gente sabe que ela raciocina com a cabeça de quem está dirigindo um país, né? E isso pode significar um gasto colossal para o país. Bem, dirigir um país significa tomar decisões. As decisões têm que ser aquelas que são fundamentais para que o país seja sustentável hoje, amanhã, depois de amanhã e para os demais dias futuros. Isso significa dizer que qualquer ampliação de despesa, e é uma ampliação de despesa descomunal, e começa provavelmente a partir de 17 de julho já começa a crescer, pelos meus cálculos já em 2020 o acréscimo em relação ao que são de 40 bilhões, né? Então é uma coisa bastante grande, porque tem um efeito demográfico que está trazendo um número grande de aposentados para os próximos anos. Isso significa dizer que, ao tomar uma decisão que seja não vetar essa proposta, além de ser injusto do ponto de vista econômico, do ponto de vista de equidade social, ela prejudica o futuro do país e certamente vai comprometer outras esferas de sustentabilidade do país, porque certamente o risco do Brasil vai aumentar. Deputado Arnaldo, o senhor tem alguma dúvida dessa informação, ou o senhor questiona de alguma maneira essa informação de que essa proposta 85-95, a médio e longo prazo, ela custa ao governo muito dinheiro? Na verdade, Leilani, um detalhe importante. Quem fez essa proposta foi então deputado Pepe Vargas, último ministro da Dilma, em 2008, o projeto 3299. Não é uma novidade minha. Primeiro, não é nem no Jabuti, porque a medida provisória 664 ela tratava de mudanças na Previdência Social, a redução das pensões. Então a emenda foi direta no mesmo projeto que trata da mesma lei, 8.213. Portanto, não é nem um Jabuti, não. Desminto essa afirmação, que ela não procede. E veja bem, se dá esse tamanho desse rombo que estão falando, imagina quanto estão roubando do trabalhador desde 99. Porque o que dizem que agora é roubo foi tirado de todo trabalhador desde a aprovação do fator até agora. Tá, mas o senhor discorda que isso vai significar no futuro um rombo impagável para a Previdência? Olha, primeiro eu quero dar um dado aqui que já tive oportunidade de falar publicamente. A Previdência Social, em 2014, teve no balanço da Seguridade Social um superávit de 54 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Depois de ter pago mais de 200 bilhões de benefícios assistenciais, aposentadoria rural, renda mensal vitalícia, LOAS, Bolsa Família e FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador, metem a mão à vontade no dinheiro da Seguridade e depois dizem que a Previdência está quebrada. Ora, está tão quebrada quanto falam, há 30 anos eu escuto essa história que a Previdência está quebrada e até hoje não quebrou. Tem que quebrar a cara deles, né? Paulo. Beleza, eu acho que o deputado está correto em dizer que a Previdência não está quebrada. Quem está quebrado é o país. Veja, há um equívoco em dizer que o governo vai pagar. O governo não paga nada. O governo pega de uns e dá para outros. E no caso do fator previdenciário é interessante, porque ao colocar a proposta 85-95 do jeito que está sendo feito, significa dizer que alguns trabalhadores vão receber generosamente do resto da população algo muito além do que ele contribuiu. É um negócio na China para o trabalhador. Ele consegue poupar 100 e leva 150. Se ele leva 150 tendo poupado 100, a pergunta é, de onde sai esses 50? Sai do resto da sociedade. Do resto da sociedade. Só para terminar, deputado, só para terminar. Professor, falando no seu número. No seu número, o senhor está falando de 100, 150. Vamos dizer, hoje o trabalhador devia estar recebendo 100 e está recebendo
60, 70. Estão tirando do trabalhador. Não é o acréscimo que o senhor fala, é a reposição daquilo que o trabalhador está perdendo a partir do fator previdenciário. E as pessoas já tinham contribuído antes de 99, sabendo qual era a regra da aposentadoria. Durante o jogo mudaram as regras da aposentadoria e ele é prejudicado. Eu não vejo por que o senhor não reconhecer que o problema é do país, não é da Previdência. Deputado, deixa eu lhe pedir para a gente só concluir o raciocínio do Paulo. Veja só, deputado, o fato do trabalhador estar recebendo anos atrás, antes de 99, 100 e não 70, não significa que o recebimento de 100 estava correto. Estava errado, ele recebia mais do que ele tinha poupado. Isso significa que ao longo do tempo alguém vai ter que repor essa diferença. E a conta é muito simples, deputado, é muito simples. Eu sempre dou um exemplo. Você suponha 2 trabalhadores que começaram a trabalhar no mesmo dia, um com 15, um com 25. Pois bem, depois de 35 anos, eles podem se aposentar. Se eles tiverem a mesma trajetória profissional, eles vão ter acumulado a mesma coisa. Só que um vai ter, se ele começou aos 15 mais 35, ele vai ter 50 e o outro vai ter 60. Ora, o que tem 50, ele vai receber o mesmo montante do que tem 60, só que em parcelas menores, porque ele vai receber por mais tempo, o que é justo. Eu tenho que receber o que eu poupei e não receber mais do que eu poupei, porque se eu receber mais do que eu poupei, os outros vão pagar por mim. E quem são os outros? São os que vêm depois de nós, os nossos filhos e os nossos netos. Eles vão pagar essa conta. Agora, deputado, tanto isso é uma questão séria que as próprias centrais sindicais estão admitindo que vão, no futuro, renegociar, rever a proposta do 85-95, pensando em aumentar esse número, como disse a Cristiana Lobo, para 100 e poucos. Ou seja, as centrais sindicais, na verdade, nós sabemos que falar em acabar com, em vetar o fator previdenciário, não acabar, manter o fator previdenciário, é extremamente impopular. Mas sabemos também que as centrais sindicais, no momento em que elas pedem para voltar a negociar isso mais para frente, elas têm consciência que a população está envelhecendo, que manter esse pagamento vai ser uma situação que vai prejudicar outros trabalhadores. Ou seja, elas estão empurrando essa história com a barriga. Primeiro, as centrais concordam em negociar, Elaine, desde que a presidente sancione. E o governo já informou que vai vetar. Vai vetar, então é o risco político dela. Nós vamos derrubar. Sim, mas negociar a partir da sanção é empurrar o problema com a barriga. Porque é sinal que elas admitem que isso vai dar problema no futuro e elas estão dispostas a rever isso, porém não agora. Ou seja, não no meu bolso agora. Não é empurrar nada com a barriga, não. Não é empurrar nada com a barriga, não. Não. Não é pelo seguinte, porque se você sancionar 85, 95, você vai atrasar 3, 4 anos para as pessoas se aposentarem, esperando a expectativa da possibilidade da somatória 85, 95. E aí, nesses 3, 4 anos, tem tempo para negociar. O governo podia ter negociado desde janeiro. E também, antes disso, em 2010, quando nós derrubamos o fator, o Lula vetou, ele disse que ia alternativa. Isso em 2010. Até hoje não tem alternativa nenhuma. O governo quer se livrar do abacaxi. Não faz nada para encontrar a solução. Se a gente for entrar na questão política, a gente vai ver aí que houve uma dança das cadeiras nos partidos, né, Paulo? Eu queria ficar em cima da questão pro povo. Isso, como disse a Cristiana, em 3, 4 anos, pode até, enfim, significar uma... Isso aí. Não significa, deputado, por gentileza, a gente lhe ouve, eu gostaria de pedir a sua delicadeza de nos ouvir aqui um pouquinho. Isso pode, nos próximos 3, 4 anos, significar até uma certa poupança para o governo. Mas em quanto tempo isso começa a significar gasto? Veja, há uma certa dificuldade em calcular isso, porque a gente nunca sabe exatamente como é que vai ser o comportamento das pessoas. Admitia-se no passado que a introdução do fator faria aumentar muito a idade média de aposentadoria. Aumentou pouco, muito pouco. Da mesma forma, ao fazer essa mudança, é razoável que aqueles que estejam muito próximos do 85-95, eu vou ver o meu caso, por exemplo, eu estou próximo. Eu vou esperar 2 anos e me aposento. Muito bem. E aí me aposentaria nessa regra generosíssima de 85-95. Mas já no 3º ano começa a crescer, e aí começa a crescer, se represa por 2 anos, depois vem a onda demográfica atrás e aí continua a sistemática normal, que é um crescimento. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos transitando nos próximos 15 anos
e ao final da década de 20, portanto, entre 28 e o ano 2030, nós vamos ter uma taxa média de crescimento de pessoas em condições de aposentar de 4% ao ano. Então, só para manter a proporção de gasto previdenciário com o PIB tem que crescer 4% ao ano. Nós não crescemos 4% ao ano desde 1970. Então, nós não vamos crescer 4% ao ano. Ou seja, sem fazer nada, o gasto previdenciário do Brasil, que já é elevadíssimo, é 12,5% do PIB, equivalente a países já velhos, como a Itália, como a Alemanha. Pois muito bem, e nós somos um país ainda jovem. Nós vamos ter essa proporção de gasto do PIB indo a 17%, 18%. Isso é inaceitável. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? E só para finalizar, deputado, eu acho que o senhor tem razão numa coisa. Essa discussão foi muito adiada. Foi muito adiada. Houve um fórum antes do veto de 2010, o senhor deve se lembrar, um fórum previdenciário, do qual eu tive a honra de participar. Várias pessoas participaram, eu fui lá, fiz a apresentação, foi muito aberto, um processo muito democrático, mas por falta de liderança política e por falta de responsabilidade, depois de 7 meses, o que se deliberou foi: os membros participantes concordam que deve aumentar a formalidade no país. Ora, pelo amor de Deus, a questão era a Previdência. Então, deveríamos ter tido uma discussão séria. Por exemplo, vamos fixar a idade progressiva de aposentadoria na troca pelo fator. Eu acho razoável. Vamos começar com uma idade mínima. É uma alternativa boa. O senhor concorda, deputado, com a idade mínima? Olha, na verdade, já está embutido no 85, 95, uma idade mínima. Porque pegando a mulher, por exemplo, ela vai ter 30 anos de contribuição e no mínimo 55 anos de idade para poder ter direito a 85. O homem, ele vai ter 35 anos de contribuição e no mínimo 60 anos de idade para ter direito à inclusão no fator fórmula 85, 95. Já está embutida aí um limite de idade. Na verdade, o governo foi sem vergonha, não quis discutir no momento oportuno e agora quer continuar prejudicando o trabalhador que está perdendo 40%, o trabalhador homem quando vai se aposentar, por causa desse maldito fator. E a mulher está perdendo mais de 50%. Nós não queremos acabar com o fator, é uma forma alternativa ao fator. E o governo é responsável. E lembrando, a nossa economista, ele se esqueceu de fazer uma avaliação. Quando eu afirmei para ele que a Seguridade Social pagou de benefícios assistenciais no ano de 2014 mais de 200 bilhões de reais. Isso não é problema de seguridade, doutor. O senhor ficaria tranquilo com o fim do fator previdenciário com relação ao futuro dos seus netos se aposentando? Eu não estou propondo o fim do fator, eu estou propondo a flexibilização do 85-95. Com a regra do 85-95, o senhor ficaria tranquilo? O senhor acha que seu neto vai se aposentar e vai ter dinheiro para receber? Estou tranquilo que essa é uma forma aceitável no momento. Podemos ser então o senhor quer negociar ela depois. Então o senhor acha que ela tem que ser negociada? O senhor acha que ela tem que ser negociada depois? Depois, lógico, porque não dá para confiar nesse governo. Mas a gente está sempre negociando depois, né, deputado? Esse é o problema. O Brasil está sempre tomando uma decisão para depois voltar a tomar. Olha, é um assunto encantador. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Paulo, eu só queria que você me dissesse o seguinte. O que a gente pode esperar? A gente sabe que o Brasil tem essa tendência, como a gente estava falando aqui com o deputado, né, de tomar uma decisão hoje e depois rever, ou dependendo do governo, toma uma decisão, volta atrás, toma de novo, porque politicamente essa é uma decisão muito ruim, muito difícil de ser tomada, não é agradável para o povo. Nesse momento é hora de pensar em quê? Em agradar o eleitor ou no futuro do país? Veja, eu não entendo nada de política, deputado. O senhor é um grande político, está na política há muitos anos, o senhor deve saber milhões de vezes mais do que eu o que é essa coisa de negociar, debater. Eu procuro me ater às questões mais técnicas, eu sempre fiz dessa forma, respeito às divergentes opiniões em relação à minha, mas eu tenho que alertar o seguinte: o Brasil já gasta demais com previdência. Previdência e assistência social, nós tivemos regras absurdas no passado. O Brasil melhorou no que diz respeito à questão previdenciária, mas precisa melhorar mais. Eu, pessoalmente, já escrevi vários trabalhos sobre a questão, já debati em vários fóruns. Eu acho que o fator foi um remédio transitório por um certo tempo, que deve ser discutido no futuro, mas junto com uma alternativa que é a fixação de idades mínimas e tempos de contribuições mínimos. Nós temos uma idade mínima
Desculpe, deputado, eu pessoalmente acho que a idade mínima de 50 anos, ou 55 anos para mulher e 60 para homem, para os nossos dias é baixo. É baixo. Talvez 10 anos atrás poderia... 55, homem de 60, tem muito que produzir ainda. Eu mesmo já estou quase com 60 anos, então, e me sinto muito jovem, muito bem, enfim. O fato todo é que nós deveríamos fixar uma idade em contrapartida ao fator. E começar com ela e podemos crescer progressivamente. Mas eu devo dizer, Helena, que há muito ruído nessa questão, porque basicamente o fator previdenciário atinge uma espécie de aposentadoria. Na verdade, atinge a outra, mas fundamentalmente há uma espécie de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Pois muito bem, essas aposentadorias, eu devo destacar, atingem a elite dos trabalhadores. O pobre não se aposenta por tempo de contribuição, ele se aposenta por idade. Muito bem, apenas 28% das aposentadorias são por tempo de contribuição. E elas consomem quase 50% do recurso total da Previdência. Afinal, nós estamos protegendo quem? Os mais pobres ou os segmentos médios, porém muito mobilizados, barulhentos, óbvio, porque são trabalhadores mais qualificados. Nós estamos defendendo os mais qualificados e comprometendo o futuro dos mais pobres, de todos, mas particularmente dos mais pobres. Ou seja, é um barulho muito grande para defender apenas 28% das aposentadorias. A gente percebeu aqui que é um tema encantador, um tema que mexe e emociona todo mundo. Deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, muito obrigada. Agradecemos aqui as suas opiniões, a sua participação. Paulo Tafner, muito obrigada. Vamos aguardar e ver o que a presidente Dilma vai fazer, porque seja o que for, a gente depende da próxima decisão da presidente Dilma, se ela vai vetar ou se ela vai sancionar essa lei. Muito obrigada aos dois.